Quando você observa o mundo ao seu redor, já percebeu como a mente parece correr sem parar. Mesmo quando o corpo pede descanso, há pessoas que dormem, mas não repousam. Trabalham, produzem, seguem adiante e ainda assim sentem um peso invisível dentro do peito. Hoje se fala muito sobre saúde mental, mas permita-me convidar você a olhar para algo mais antigo do que qualquer estudo moderno. As Escrituras já observavam esse cansaço interior, muito antes dele ganhar nome. A pergunta não é nova, apenas voltou a ecoar com mais força. O que acontece com a alma quando a mente nunca encontra silêncio? Aproxime-se comigo das palavras que muitos conhecem, mas poucos contemplam com calma. Abra sua Bíblia e leia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe atentamente o tipo de cansaço descrito aqui. Não falo de músculos exaustos, nem de passos lentos. Falo de sobrecarga, de pesos que não se veem. Quantos hoje carregam expectativas, comparações, medos constantes, pensamentos que não descansam nem à noite? Existe um detalhe aqui que quase ninguém percebe. Antes de oferecer alívio, eu reconheço o cansaço, não o nego, não o minimizo. Eu o acolho. Agora volte seus olhos para dentro. Quantas vezes você tentou seguir em frente, ignorando o que sua mente gritava em silêncio? O mundo atual ensina a resistir, a aguentar, a não parar, mas a Escritura convida a observar. Leia comigo outro trecho. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Note algo importante. A alma fala, ela se expressa, ela sente. A Bíblia não trata a angústia como fraqueza espiritual, mas como sinal de que algo precisa ser ouvido. Quando você compara isso com a forma como muitos lidam com a própria saúde emocional hoje, percebe a diferença? Em vez de escutar, abafam. Em vez de acolher, correm. Observe comigo este ponto. Mente e alma nunca foram separadas. Pensamentos repetidos moldam emoções. Emoções ignoradas adoecem o interior. Leia atentamente estas palavras. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. O que você permite que ocupe sua mente diariamente? Notícias constantes, pressões, cobranças, medo do amanhã. Poucos percebem como esse fluxo contínuo vai cansando a alma, pouco a pouco, até que o descanso se torne estranho, quase desconfortável. Não é curioso como muitos têm medo do silêncio? Porque ele revela o que foi empurrado para o fundo. Permita-me conduzir você a uma observação simples. Que eu me afastava para lugares solitários. Não porque estivesse fraco, mas porque o silêncio realinha. Leia com atenção. Ele retirava-se para lugares desertos e orava. O descanso bíblico não é pausa vazia. É encontro interior. Quando a mente desacelera, a alma encontra espaço para respirar. Talvez o mundo atual esteja cansado, não por excesso de trabalho apenas, mas por falta de descanso interior. Pense nisso com calma, enquanto mantém essas palavras abertas diante de você. Às vezes, o primeiro passo para cuidar da mente é permitir que a alma finalmente seja ouvida. Quando você começa a perceber esse cansaço interior, algo se torna inevitável. A pergunta sobre o ritmo da própria vida. Observe comigo como o mundo aprendeu a acelerar tudo. Pensamentos, decisões, expectativas. Poucos se perguntam se a mente humana foi criada para viver em estado constante de alerta. Agora abra sua Bíblia em silêncio e leia comigo. O Senhor é quem dá descanso ao seu amado. Repare no verbo. Descanso não é algo que se conquista, a força é algo que se recebe. Quantos hoje tentam descansar controlando tudo? Resolvendo tudo, antecipando tudo, a mente se cansa, justamente porque foi ensinada a nunca soltar as rédeas. Existe um detalhe que quase ninguém comenta. Quando lê as Escrituras, elas falam muito mais sobre guardar o coração e a mente do que sobre vencer o mundo exterior. Leia atentamente estas palavras. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Observe comigo fontes. O que acontece quando a fonte está contaminada?
Não importa o quanto você organize o lado de fora. Algo sempre escorre errado por dentro. O mundo moderno oferece técnicas para gerenciar sintomas, mas raramente convida à pergunta mais profunda. O que tem ocupado o centro da sua mente? Volte seus olhos agora para outra passagem e leia comigo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Repare que o convite começa com aquietar, não com fazer, silenciar a mente. Se tornou um desafio para muitos, porque o barulho constante cria a ilusão de controle. Quando o silêncio chega, surgem pensamentos que foram ignorados, emoções que pedem atenção, perguntas que não têm resposta rápida, e talvez seja exatamente aí que o descanso verdadeiro começa. Não é curioso como muitos se sentem mais cansados? Nos dias em que, teoricamente, deveriam descansar. O corpo para, mas a mente continua correndo. Observe este ponto com atenção. Ansiedade, nas Escrituras, nunca é tratada como pecado a ser punido, mas como peso a ser entregue. Leia comigo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nota o gesto implícito lançar-soltar. Quantos hoje carregam tudo sozinhos, acreditando que pedir ajuda é sinal de fraqueza? A Bíblia propõe outro caminho. Reconhecer limites, aceitar cuidado, permitir apoio. Quando você compara isso com a cultura da autossuficiência atual, algo se revela com clareza. Não foi o aumento de responsabilidades que mais cansou a mente, mas a ideia de que ninguém pode falhar. Permita-me chamar sua atenção para um contraste silencioso. O mundo diz: você é o que produz. As Escrituras sussurram: você é amado antes de fazer qualquer coisa. Leia estas palavras com calma, em silêncio e esperança. Estaria a vossa força. Força que não nasce da agitação, mas da confiança. A mente que aprende a confiar encontra espaço para respirar. A alma que descansa deixa de lutar o tempo todo. Talvez o esgotamento que tantos sentem hoje não seja apenas mental, mas espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido de desconexão interior. Continue observando isso comigo. Há camadas ainda mais profundas nessas palavras, esperando para serem percebidas. À medida que você aprofunda essa observação, algo começa a ficar mais claro. A mente não adoece de repente. Ela se desgasta aos poucos em silêncios ignorados, em emoções não escutadas, em pensamentos repetidos que nunca encontram repouso. Observe comigo como as Escrituras tratam esse processo com delicadeza. Abra sua Bíblia e leia estas palavras. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Repare como o texto reconhece que aquilo que dentro inevitavelmente se manifesta fora. Quantos hoje tentam cuidar apenas da aparência, do bem-estar, enquanto por dentro tudo pede socorro? Existe um ponto aqui que poucos percebem quando leem a Bíblia com pressa. Ela não separa sofrimento emocional de vida espiritual, né? Quando Elias se sentou debaixo da árvore e pediu para morrer, não foi repreendido por sentir demais. Ele foi alimentado, foi deixado dormir, foi cuidado. Observe esse detalhe comigo. Antes de qualquer direção, houve descanso. Leia atentamente esse trecho e perceba como o cuidado começa no básico. Quantas vezes você tenta encontrar respostas profundas quando o que sua mente precisa é pausa, acolhimento, simplicidade? O mundo moderno oferece estímulos incessantes, mas raramente oferece repouso verdadeiro. Agora volte seus olhos para estas palavras. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Repare, não diz dos fortes, nem dos que suportam tudo. Diz dos que reconhecem o que se quebrou por dentro. Existe uma sabedoria silenciosa aqui. A Bíblia não ensina a negar a dor, mas a atravessá-la com companhia. Quando você observa o cenário atual, percebe quantos sofrem em isolamento emocional. Mesmo cercados de pessoas, a mente se cansa. Quando acredita que precisa resolver tudo sozinha, observe comigo outro detalhe sutil. Muitas vezes, os salmos alternam entre angústia e esperança. No mesmo texto, leia, por exemplo: ao anoitecer pode vir o choro, mas pela manhã vem a plena alegria. Note que o choro não é censurado.
Ele é reconhecido como parte do processo. O problema não é sentir, é permanecer preso, sem perspectiva. A Escritura oferece linguagem para a dor, palavras para aquilo que você talvez nunca conseguiu expressar. Quantos hoje sofrem não apenas pelo que sentem, mas por não saberem nomear o que sentem? Permita-me conduzir você a uma reflexão mais profunda. Quando a mente se ocupa apenas com o que falta, com o que ameaça, com o que pode dar errado, ela entra em estado constante de defesa. Leia comigo estas palavras. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Observe, paz aqui não é ausência de problemas, mas estabilidade interior. Em um mundo que alimenta a preocupação continua, manter a mente firme se tornou um desafio diário. Talvez por isso tantos se sintam exaustos. Sem saber explicar o motivo, fique com essa imagem no coração. A Bíblia não promete uma vida sem tensão, mas oferece um caminho para que a mente não seja consumida por ela. Continue observando essas palavras com calma. Quando você permite que elas dialoguem com o que vive hoje, algo começa a se reorganizar por dentro. E às vezes, esse rearranjo silencioso já é o início da cura, que você nem sabia que precisava. À medida que você caminha mais fundo nessas palavras, percebe algo essencial. Descanso não é apenas parar, reaprender a habitar o próprio interior sem medo. Muitos até reduzem o ritmo por fora, mas continuam em guerra por dentro. Observe comigo como as Escrituras tratam essa inquietação. Abra sua Bíblia e leia com atenção. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Note que o texto não ignora as coisas, nem finge que elas não existem. Ele convida a um deslocamento interior, da ansiedade para a entrega. Quantos hoje vivem presos a pensamentos que antecipam perdas, cenários e fracassos que nunca aconteceram? A mente se cansa quando vive no amanhã e se esquece do agora. Permita-me chamar sua atenção para um detalhe quase invisível. Logo após esse convite, o texto diz: e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Repare no verbo guardar. A mente também precisa de proteção. Nem todo pensamento merece morada. Nem toda preocupação precisa ser alimentada. Quando você observa o mundo atual, percebe quantas vozes disputam o espaço dentro de você. Notícias, opiniões, comparações, expectativas alheias. Sem vigilância interior, a mente se torna território ocupado. E então, o cansaço não vem de fora, mas do excesso que foi permitido entrar. Leia comigo agora estas palavras. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Observe como aquilo que ocupa o centro da atenção molda o estado interior. Se o tesouro está sempre no desempenho, no reconhecimento, no medo de perder, a mente vive em alerta constante. O descanso bíblico propõe outra centralidade. Ele convida a alma a repousar, não no controle, mas na confiança. Quantos hoje confundem descanso com distração? Distraem-se para não pensar, mas não descansam de verdade. O silêncio assusta, porque revela o que foi negligenciado. Observe este gesto simples que tantas vezes repeti. Eu perguntava: que queres que eu te faça? Não porque eu não soubesse, mas porque nomear o que se sente organiza o interior. A Bíblia ensina que a cura começa quando a alma encontra palavras. Leamos com calma. Derramai perante ele o vosso coração. Derramar não é explicar tudo corretamente. É permitir que o que pesa saia do lugar escondido. Muitos adoecem porque nunca se permitiram ser sinceros consigo mesmos. A mente sustenta máscaras até não aguentar mais. Agora repare comigo em algo essencial. Descanso não elimina responsabilidades, mas redefine como você se relaciona com elas. Leia atentamente. Basta a cada dia o seu mal. Observe, cada dia, não a semana inteira, não o futuro inteiro. A mente que tenta carregar tudo de uma vez se quebra aos poucos. O convite das Escrituras é para uma presença simples, diária consciente. Talvez a ansiedade moderna venha do hábito de viver sempre adiantado, sempre projetado, sempre distante do momento presente. Fique com essa reflexão enquanto respira fundo. O descanso que proponho não é a ausência de lutas,
mas uma nova postura interior diante delas. Quando a mente aprende a permanecer, a alma encontra espaço para repousar. E quando isso acontece, mesmo em meio às pressões do mundo, algo dentro de você começa a se aquietar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você já não está sozinho dentro de si. Chegando a este ponto da observação, permita-me conduzir você a um fechamento sereno. Tudo o que refletimos até aqui aponta para uma verdade simples, mais profunda. A mente precisa de sentir tanto quanto o corpo precisa de descanso. Muitos hoje cuidam dos sintomas do cansaço, mas poucos se perguntam sobre a origem dele. Abra sua Bíblia uma última vez comigo e leia estas palavras com atenção. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Observe o detalhe. O repouso nasce da segurança interior, não da ausência de problemas. Quantos hoje tentam dormir, esperando que o mundo se organize primeiro, quando a Escritura propõe o inverso? Repare comigo, como o descanso bíblico sempre retorna ao mesmo ponto. Confiança. Não uma confiança ingênua, mas uma entrega consciente. Leia atentamente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entregar não é desistir da vida. É reconhecer limites. A mente se esgota quando acredita que precisa sustentar tudo sozinha. Quando você observa o mundo atual, percebe quantos vivem sob a pressão de não falhar, de não parar, de não demonstrar fragilidade. A Bíblia em silêncio oferece outro caminho, o da humildade interior, que alivia o peso da mente. Existe um detalhe final que poucos percebem. O descanso não é apenas um benefício individual. Ele transforma a forma como você se relaciona com os outros. Leia comigo. Bem-aventurados os mansos. Mansidão não é fraqueza, é força descansada. Uma mente que repousa não reage impulsivamente, não vive em estado de defesa constante. Em tempos de conflitos, discursos agressivos e tensão continua. Uma alma descansada se torna sinal de contraste. Talvez seja por isso que o mundo fale tanto de saúde mental hoje, porque perdeu referências de descanso verdadeiro. Observe como tudo retorna à pergunta inicial, agora com mais profundidade, porque a mente se cansa antes do corpo. Talvez porque ela foi criada para confiar e não para controlar tudo. Talvez porque a alma precisa de sentido e não apenas de estímulos. Leia estas palavras com calma. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade aqui não é fazer tudo, mas não ser escravo do medo, da ansiedade, da pressa constante. Quando a mente encontra essa liberdade interior, o descanso deixa de ser raro e passa a ser possível. Mesmo em dias difíceis, permaneça alguns instantes em silêncio. Após essas palavras, observe o que elas despertam dentro de você. Às vezes a cura não começa com respostas imediatas, mas com perguntas mais honestas se algo aqui tocou sua mente ou sua alma. Reflita sobre isso e, se desejar, compartilhe nos comentários o que você tem aprendido sobre descanso interior. Talvez, ao colocar em palavras, você perceba que o primeiro passo para cuidar da mente é permitir que a alma encontre novamente um lugar seguro para repousar.